Se alguém no início de 2025 me falasse que eu iria me formar, investir mais de 5 mil, abrir meu canal do YouTube, empreender vendendo sabonete íntimos e trufas, fazer minha primeira venda na Shopee, começar a academia, eu realmente não acreditaria hoje. Mas é isso mesmo, pessoal. Em 2025 eu consegui fazer todos esses objetivos que eu já tinha anotado em 2024 e até mais do que eles. Como começar minha habilitação. Foi um plano que eu fiz para 2026 e esse ano mesmo eu já comecei. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que mudou do meu 2025 e como eu organizei ele antes de entrar e o quanto isso é importante pra você que quer iniciar o seu 2026 e fazer os seus objetivos darem certo. E hoje você pode começar a organizar o seu 2026 do zero para que dê certo e seja um ano muito próspero. O meu 2025 não começou perfeito. Eu comecei com muitos medos, muitas inseguranças e não certo exatamente do que eu queria. Quando finalizou o meu 2024, eu só queria que o meu 2025 me trouxesse uma nova pessoa para que eu não viesse com os mesmos erros de 2024. Quando começou o ano, a única coisa que eu tinha certa era que eu não queria ser a mesma pessoa. Então, eu não precisava fazer tudo junto, mas eu precisava começar. E quando eu comecei, eu vi que tudo foi se alinhando e tudo foi começando a andar automaticamente. Eu quero saber de vocês. Vocês também começaram 2025 de vocês com muitos sonhos, muitas metas para realizar e muitos objetivos. E aí, vocês conseguiram realizar todos eles? Faltou algum? Tem mais planos para 2026? Comenta aqui embaixo que desde 2025, a primeira coisa que mudou foi que eu comecei a treinar. Logo no início do ano, o que eu queria muito era começar a treinar. E isso foi muito bom que não mudou somente meu corpo, mudou minha mente, a minha disciplina, a minha questão do foco que eu não tinha, tipo, não passava muito tempo focado em algo e depois disso aumentou bem mais, mudou muito a minha mentalidade. A acabar lendo mais livros, eu fiz a conta de quantos livros eu li esse ano e foram mais de 15 livros. Na academia eu percebi isso, que daí vai mudando suas seguranças, seu foco, vai mudando a sua autoestima e quando isso daí muda, começa a mudar tudo. E a lição que eu aprendi é que pequenos hábitos podem mudar completamente a sua vida. Você só precisa começar. E agora nós vamos pro ponto 2, que eu sempre gosto muito de postar vídeo aqui pra vocês falando sobre isso. Então, chegou no final desse ano, ainda não tá no final, mas eu consegui investir mais de 7 mil, o que lá no início do ano era R$0, então pra mim foi uma vitória muito grande. E pra 2026 eu espero que isso chegue ainda mais além. Sem investir eu realmente não ganhava muito, mas eu tava fazendo de tudo pra fazer isso acontecer. Você ganhando um pouco, se você tirar uma parte todo mês e guardar ou poupar, investir, você fazendo isso com constância, você vai fazer muita diferença e você vai aprender uma coisa que é disciplina com seu dinheiro e saúde financeira também. Consegui ler mais de 15 livros, então. Recebi o histórico da escola, da biblioteca da escola. Só lá tinha mais de 12 livros, e daí foram os outros que eu também comprei esse ano, que era mais sobre educação financeira. Logo no início eu não estava lendo muito livro, porque eu estava trabalhando em 2 empregos, e eu estava falando, não vou ter tempo para isso, eu não vou ter tempo. E daí eu fui não priorizando a questão de ler. Mas depois que eu fiquei só em um emprego, que eu comecei a focar mais em empreender e mais em vender online, daí eu fui e comecei a focar mais na leitura, focar mais na minha academia, focar mais na minha alimentação. E isso foi muito bom, que acabou me tornando outra pessoa. E uma mente bem alimentada toma decisões melhores. Então é muito importante sim, sempre estar fazendo a sua leitura ali diária. 10 minutinhos, 10 páginas, você separa o seu tempo e tenta sempre estar lendo alguma coisa. De venda na afiliada. Eu comecei na Shopee faz muito pouco tempo. Foi uma venda alta porque comissão, vocês sabem, né? A comissão do produto. Mas foi algo que me deixou muito feliz e muito realizada, porque já tinha um tempo que eu vinha tentando e daí eu não tinha conseguido. E eu consegui fazer a minha primeira venda na Shopee, espero que venham várias outras. Já veio outra tentando e conforme eu ter resultados eu vou trazer aqui pra vocês. Eu abri meu canal do YouTube, que é por isso agora que eu consigo trazer aqui pra vocês, compartilhar um pouco. Esse canal tá aberto, eu acho que tem uns 2 anos, desde 2023, só que eu nunca tinha postado nada. Era só pra assistir mesmo. E daí eu comecei a pensar, não, eu também preciso produzir algo que eu sei que tem que ir. Daí eu decidi começar esse canal. Tem uns 3, 4 meses que eu estou postando constantemente. E isso é muito bom, porque pra mim eu aprendi muita coisa. Conforme a gente vai postando, vai evoluindo. A nossa mentalidade vai evoluindo junto, a gente vai evoluindo junto e é muito bom. Agora eu aprendi mais sobre mim mesma e eu não tenho mais vergonha de postar. E ainda bem que eu não deixei isso me parar.
O que eu aprendi é que mesmo sem você estar pronto, você precisa começar. Não espere você ficar pronto, não espere você ter uma câmera boa, não espere você estar tudo alinhado para você começar. Você precisa começar, que daí depois tudo começa a se alinhar. Então comece. Não tenham medo do que os outros vão falar, não tenham medo do que os outros vão pensar, só comece. Formei no ensino médio e isso eu já esperava que iria acontecer, né? Graças a Deus eu fiz minha formatura, fiz minha colação de grau e foi algo muito importante e eu percebi o quanto eu mudei do início do ano até aqui. E eu vi o quanto eu fui evoluindo ao longo do tempo. Isso é muito, muito bom. E eu percebi o quanto a gente precisa usar novas versões, aprender a mudar, porque às vezes a nossa melhor versão tá bem na nossa mudança e a gente às vezes não quer enxergar. Comecei minha carteira de motorista. Os meus planos eram só começar lá em março de 2026. Eu até anotei. Meus planos para 2026 seria a carteira também, né? Um deles. E daí, ainda bem que eu comecei agora. Comecei já em novembro. Daí já fiz todas as aulas práticas, não teóricas. Tá em andamento, porque agora todo mundo vai entrar em férias, né? Mas pelo menos eu sei que eu já comecei. Já estamos indo. Foi um passo para novos caminhos, novas oportunidades e mais autonomia. Foi muito importante também para mim. Comecei a vender trufas, que eu também já estava pesquisando há um tempo, querendo saber mais ou menos como fazia. E daí eu fui, tive uma aula lá e comecei a fazer. E isso realmente foi muito bom, porque renda extra é realmente um passo para o seu futuro, né? E eu também continuei vendendo meus sabonetes íntimos, que eu já vendia desde o ano passado. E realmente também foi algo muito bom. E empreender é sempre isso. É uma tentativa, é um erro, é um aprendizado. E com isso você vai aprendendo ao longo do tempo. Nada disso aconteceu por sorte, né? Isso realmente aconteceu porque eu fui atrás. Eu já tava preparando isso desde o ano passado. Já tinha organizado, já tinha anotado. Tava vendo o que melhor poderia ser pra mim. E hoje eu posso falar pra vocês que às vezes 2025 não foi o melhor ano pra vocês, mas vocês podem fazer com que 2025 seja o melhor ano. Então, vocês têm que começar hoje, começar a organizar as metas, as suas ações de agora, para vocês conseguirem alcançar os objetivos de vocês. Começar anotando o que deu certo esse ano e o que não deu. Pode e o que você não pode repetir. Defina as suas metas possíveis e façam elas detalhadas. Tipo, esse ano eu quero comprar um carro. Anota do jeitinho que você quer ele, do mesmo jeito. Anota qual ano, anota qual cor, anota quanto vai ser, de quantas formas você vai pagar. Anota tudo detalhado. São metas possíveis de realizar. Tipo, não faça meta de tipo, ai, como eu vou conseguir fazer 1 milhão. Isso pode ser possível, não é impossível. Mas façam metas mais realistas, mais possíveis dentro da realidade de vocês hoje. Ter metas que vocês conseguem manter. Tipo, esse ano que vem eu quero cuidar mais do meu corpo. Eu quero começar uma academia, quero cuidar mais da minha alimentação, quero organizar mais meu dinheiro, começar a investir R$200 por mês. Pouco que seja, mas você começando, você vai ver o quanto isso vai ser importante lá na frente. Eu não imaginei que eu ia conseguir fazer tudo isso, porque eu fui ver as minhas metas e não eram todas essas metas para 2025. Mas eu fiquei muito feliz por ter alcançado elas e por ter realizado. Então, se você começar, às vezes, a cuidar do corpo, você vai lá e já fica mais interessado por cuidar da mente, do dinheiro, para organizar mais suas finanças. E isso vai se alinhando ao longo do tempo. E hábitos, não promessas. Crie um hábito. Eu vou me acordar 1 hora antes todos os dias para poder ir treinar. Você precisa criar o hábito para que isso realmente comece a acontecer. Também precisam criar a rotina de vocês. Tipo, não é exatamente o momento exato de você se acordar, o momento exato de você fazer isso. Mas no início desse ano, tudo meu tava tudo anotado. O momento que eu tenho que ir pra academia, o momento que eu tenho que ir pro trabalho, o momento que eu tenho que ir pra escola, o momento que eu tenho que me acordar antes pra isso. Às vezes tinha um compromisso diferente, eu tinha que estar lá fazendo. As trufas, geralmente, eu fazia na minha folga. E, geralmente, no início do ano, no final do ano, tem muita pressão. Ah, começa a fazer isso agora. Começa a fazer isso o ano que vem, vou ter que começar a fazer academia. Mas se vocês começarem ao pouquinho, foquem no pouco que vocês vão conseguir muito. Foque em começar a juntar R$100 por mês. Você vai começar a criar o hábito e vai começar a guardar mais consequentemente. É igual a academia. Foque em fazer 3 vezes na semana. 2 vezes na semana. O quanto vocês conseguirem já é um começo.
Parece pouca coisa que eu fiz esse ano, mas realmente eu não imaginei que eu ia conseguir fazer tudo isso. Então, se eu conseguir fazer, você também vai conseguir. No meu caderno, já anotei 2026, anotei 2025, coloquei sonhos daqui a 10 anos. Aqui, ó, tudo que deu certo pra mim em 2025, tudo que não deu certo pra mim em 2025, que não foi quase nada, graças a Deus. 2026 não precisa ser um ano perfeito, mas ele precisa ser intencional. Você tem que entrar no ano já sabendo que você precisa começar novos hábitos, começar objetivos reais e metas possíveis. Então, pessoal, comenta aqui, se inscreve, curte, compartilha e continua para ter mais vídeos como esse.